Resumo completo de arquivologia para FGV, Tribunais de Contas. A seguir está um resumo bem completo de arquivologia, estruturado com foco no perfil de cobrança da FGV em concursos de tribunais de contas, utilizando como base o resumo anexado pelo usuário. A FGV costuma cobrar muito a compreensão conceitual, a distinção entre institutos parecidos, a ordem correta das etapas, os métodos de arquivamento, as pegadinhas terminológicas e a aplicação prática em situações hipotéticas. Organização e administração de arquivos. Antes mesmo do arquivamento dos documentos, existe uma etapa mais ampla de organização arquivística que, em provas, costuma aparecer como sequência lógica de implantação de um arquivo ou de racionalização do serviço arquivístico. A ordem correta é: levantamento de dados, análise dos dados, planejamento, implantação e acompanhamento. Essa ordem é muito importante porque a FGV gosta de inverter etapas para induzir erro. O candidato precisa lembrar que não se começa planejando. Primeiro se conhece a realidade do arquivo, depois se analisa o que foi levantado, em seguida se elabora o plano e só depois ele é implantado e acompanhado. O que ocorre em cada etapa? No levantamento de dados, analisa-se a estrutura institucional e documental, estatutos, regimentos, organogramas, tipos documentais, volume do acervo, estado de conservação, rotinas de consulta, empréstimo e tramitação. É a fase de conhecimento da realidade. Na análise dos dados, examina-se o material coletado para identificar problemas, falhas, necessidades e características da massa documental. É aqui que se inicia o diagnóstico. No planejamento, formula-se o plano arquivístico com base na legislação e nas necessidades da instituição. A finalidade é definir o que será feito para corrigir ou melhorar a situação encontrada. Na implantação e acompanhamento, aplica-se o plano e elabora-se o documento final com a descrição da situação encontrada, a análise realizada e as medidas propostas e executadas. Ponto de atenção para a FGV. A banca adora afirmações como: o planejamento arquivístico é a primeira etapa da organização de arquivos. Isso está errado, porque a primeira etapa é o levantamento de dados. 2. Operações de arquivamento. Depois da organização geral do arquivo, entra-se na rotina de arquivamento dos documentos. Esse ponto é muito cobrado porque a banca explora a sequência correta das operações e também a diferença entre classificação em sentido amplo e classificação como uma etapa específica da rotina. A sequência correta é: inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda. Significado de cada operação. A inspeção verifica se o documento realmente deve ser arquivado. Nessa fase, examina-se o último despacho, a existência de anexos e eventual classificação anterior. O estudo consiste na leitura cuidadosa do documento para identificação precisa do assunto e eventual necessidade de referências cruzadas. A classificação é a identificação do assunto principal e dos secundários, com registro das referências cabíveis. O ponto central aqui é que essa atividade é interpretativa, dependente do conhecimento das funções e atividades da instituição. Não é uma atividade meramente mecânica. A codificação é a atribuição de código ao documento, conforme a classificação adotada. Serve para facilitar a ordenação e a recuperação posterior. A ordenação reúne os documentos classificados segundo um critério definido, racionalizando o trabalho e preparando a guarda. A guarda é o arquivamento propriamente dito, isto é, a colocação do documento na pasta, caixa ou estante correta. Se a guarda for feita em local errado, o documento pode ficar perdido por muito tempo, embora fisicamente exista. Após a guarda, pode haver empréstimo, que é a retirada controlada do documento para consulta ou juntada, mediante recibo ou sistema de controle. Pegadinha típica. A FGV pode afirmar que a classificação é uma atividade objetiva, pois segue critérios fixos. Isso está errado. A classificação é interpretativa. 3. Tipos de arquivamento, horizontal e vertical. Esse tema costuma ser cobrado em distinções práticas.
O que diferencia o arquivamento horizontal do vertical não é o móvel utilizado, mas a posição dos documentos. O horizontal ocorre quando os documentos ficam dispostos uns sobre os outros, como em caixas e escaninhos. É indicado especialmente para mapas, plantas e desenhos, bem como para arquivos permanentes. A desvantagem é que, para acessar um documento, muitas vezes é preciso remover os que estão sobre ele. Por isso, ele não é o mais adequado para arquivos correntes de consulta frequente. O vertical ocorre quando os documentos ficam uns atrás dos outros. É mais apropriado para arquivos correntes, em razão da alta frequência de consulta. Ponto que cai muito a banca pode dizer que o arquivamento horizontal é indicado para documentos muito consultados. Isso está errado. O horizontal se ajusta melhor a documentos permanentes, especialmente os de grandes dimensões, enquanto o vertical é mais adequado ao uso corrente. 4. Sistemas de arquivamento, direto, indireto e semi-indireto. Aqui é essencial não confundir método com sistema. O sistema indica a forma de recuperação do documento. No sistema direto, localiza-se o documento diretamente no local de guarda, sem necessidade de índice prévio. Integram esse sistema o alfabético, o geográfico e o ideográfico alfabético. No sistema indireto é necessário consultar antes um índice, uma tabela ou um código remissivo. Pertencem a ele os métodos numéricos e o ideográfico numérico. No sistema semi-indireto, há uma combinação intermediária entre letras e números. O exemplo clássico é o alfanumérico, que ocupa posição própria. Tabela mental indispensável: o candidato deve memorizar: alfabético, direto, geográfico, direto, numérico, indireto, ideográfico alfabético, direto, ideográfico numérico, indireto, alfanumérico, semi-indireto. Pegadinha de prova. Se o método usa nome ou local como elemento principal, tende a ser direto. Se usa número como elemento principal, tende a ser indireto. A FGV pode tentar confundir dizendo que o método geográfico é indireto por envolver duas classificações. Isso está errado. O geográfico é direto. 5. Método alfabético. O método alfabético é um dos mais cobrados em prova, principalmente nas regras de alfabetação. Trata-se de método do sistema direto, cujo elemento principal é o nome. As vantagens são rapidez, simplicidade e baixo custo. A principal desvantagem é a maior suscetibilidade a erros em grandes volumes documentais. Regras mais importantes. Para pessoas físicas, considera-se o último sobrenome, seguido do prenome. Exemplo: Fernando Martins vira Martins Fernando. Sobrenomes compostos formados por substantivo mais adjetivo, ou ligados por hífen, não se separam. Exemplo: Castelo Branco permanece Castelo Branco. Sobrenomes com Santa, Santo ou São seguem a lógica dos compostos. Exemplo: São Pedro arquiva-se como São Pedro. As iniciais abreviativas têm precedência sobre o prenome por extenso. Assim, R. Silva vem antes de Roberto Silva. Artigos e preposições normalmente não são considerados para efeito de ordenação. Exemplo: Ailton de Almeida arquiva-se como Almeida, Ailton de. Os termos de grau de parentesco, como filho, júnior, neto e sobrinho, integram o sobrenome, mas não são considerados para a ordenação, salvo como critério de desempate. Títulos como doutor, professor ou min não são considerados na ordenação. Se aparecerem, vão após o nome, entre parênteses. Nos nomes estrangeiros, adota-se, em regra, o último sobrenome, salvo exceções relevantes como os nomes espanhóis e orientais. As partículas estrangeiras são consideradas quando escritas com letra maiúscula. Nos nomes espanhóis, registra-se pelo penúltimo sobrenome, e não pelo último. Essa é uma das maiores pegadinhas de prova. Nos nomes orientais, registra-se o nome como se apresenta sem inversão. Firmas, empresas e órgãos são transcritos como se apresentam. Artigos e preposições iniciais podem ir ao final, entre parênteses. Nos títulos de congressos e reuniões, o número do evento vai ao final, entre parênteses. O que a FGV costuma explorar as regras mais cobradas são as relativas à pessoa física, sobrenome composto, artigos e preposições, grau de parentesco, títulos, nomes espanhóis e nomes orientais.
Erros clássicos: é errado dizer que nomes espanhóis seguem a regra geral do último sobrenome. Eles seguem o penúltimo sobrenome. Também é errado inverter nomes orientais como se fossem ocidentais. O correto é mantê-los na forma original. 6. Método geográfico. O método geográfico pertence ao sistema direto e tem como elemento principal o local de procedência. É muito utilizado em correspondências. Sua vantagem é a facilidade de manuseio. A desvantagem é a necessidade de duas classificações, pois normalmente envolve local e correspondente. Formas de ordenação: quando a ordenação é por estado, cidade e correspondente, os estados são alfabéticos, mas, dentro de cada estado, a capital vem primeiro, independentemente da ordem alfabética das cidades. Quando a ordenação é por cidade, estado e correspondente, todas as cidades são organizadas em ordem alfabética, sem privilégio para a capital. Quando a ordenação é por país, capital e cidades, os países ficam em ordem alfabética e dentro de cada país, a capital aparece primeiro, seguida das demais cidades em ordem alfabética. Regra de ouro: se a ordenação principal for por estado ou país, a capital tem prioridade. Se a ordenação principal for por cidade, vale a ordem alfabética pura. 7. Métodos numéricos. Todos os métodos numéricos pertencem ao sistema indireto. Isso é extremamente importante porque a banca pode tentar dizer que algum deles é direto, especialmente o cronológico. Todos são indiretos. Numérico simples. No numérico simples, atribui-se um número a cada correspondente ou cliente, geralmente na ordem de entrada. Para localizar o documento, é necessário um índice remissivo alfabético. Pode ser usado em arquivos especiais e especializados. Numérico cronológico. No numérico cronológico, numera-se o próprio documento, considerando data e sequência. É muito usado no setor público, especialmente em protocolos. Suas vantagens incluem sigilo e menor probabilidade de erro. Ainda assim, continua sendo indireto, pois exige índice ou mecanismo correlato de recuperação. Dígito terminal. O método dígito terminal é muito cobrado em provas pela sua lógica específica. O número é dividido em grupos de 2 dígitos, lidos da direita para a esquerda. Os últimos 2 dígitos formam o grupo primário, os 2 do meio, o secundário, os 2 primeiros, o terciário. Números com menos de 6 dígitos recebem zeros à esquerda. Exemplo: o número 56.212 torna-se 05, 62, 12. A ordenação é feita pelo grupo primário, em caso de empate pelo secundário, persistindo pelo terciário. Ponto muito explorado. A leitura do dígito terminal não é da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Distinção essencial. No numérico simples, numera-se a pasta ou correspondente. No numérico cronológico, numera-se o documento. Essa diferença costuma ser cobrada em questões comparativas. 8. Método ideográfico. O método ideográfico tem como elemento principal o assunto. Exige interpretação e um plano de classificação, razão pela qual não é considerado simples de aplicar. É especialmente útil quando há grandes massas documentais com muitos assuntos diferentes. O plano parte sempre do geral para o específico. Ideográfico alfabético é método do sistema direto. Pode aparecer na forma dicionário ou enciclopédica. No dicionário, os assuntos aparecem em ordem alfabética pura. No enciclopédico, eles são agrupados sob títulos gerais, para depois serem ordenados. É mais indicado para pequenos volumes. Ideográfico numérico é método do sistema indireto, pois exige índice alfabético remissivo. Pode aparecer em 3 variantes: duplex, decimal e unitermo. Duplex. No duplex, a divisão em classes por assunto, sem limite de novas classes. Sua grande vantagem é a flexibilidade. A desvantagem é o risco de um mesmo assunto ser arquivado em locais diferentes. Decimal. Decimal baseia-se na lógica de Melville-Dewey e trabalha com, no máximo, 10 classes. Esse detalhe é muito cobrado. Usa classes com 3 algarismos e separação por ponto. Sua vantagem é a reunião lógica dos grupos e a facilidade de memorização. Sua desvantagem é a limitação de classes e a necessidade de bom domínio da estrutura institucional.
Unitermo. No unitermo, atribui-se número ao documento em ordem crescente, identificam-se palavras-chave e produz-se ficha índice em ordem alfabética. É preferencial em arquivos especiais e especializados. Ponto central para a prova. A distinção clássica é ideográfico alfabético igual direto, ideográfico numérico igual indireto. Pegadinha muito comum: é errado afirmar que o método decimal não possui limite de classes. Quem não tem limitação rígida é o duplex. O decimal está limitado a 10 classes. 9. Métodos padronizados. Os métodos padronizados se caracterizam pelo uso de cores em associação com letras e números. Os principais são Variadex, automático, Soldex, Roneo e mnemônico. Variadex é o padronizado mais importante para concurso. Foi desenvolvido pela Remington Rand e utiliza 5 cores, definidas pela segunda letra do nome de entrada. Com isso, divide-se o arquivo em 5 seções, reduzindo significativamente o universo de busca. A maior pegadinha aqui é trocar a segunda letra pela inicial. A cor não decorre da primeira letra, mas da segunda letra. Automático. Nesse método, guias e pastas já indicam previamente as divisões do alfabeto. Não tem aplicação prática no Brasil. Soldex é baseado em fonética, especialmente no som das consoantes. Também não possui aplicação prática no Brasil. Roneo e mnemônico. O Roneo combina letras, números e cores. O mnemônico utiliza esquemas e símbolos para facilitar a memória. Ambos são considerados obsoletos. O que memorizar se a prova perguntar qual método padronizado tem maior relevância prática e maior incidência em concurso? A resposta tende a ser Variadex. 10. Método alfanumérico. O método alfanumérico combina letras e números. Ele não pertence nem à classe básica nem à padronizada, sendo tratado de forma autônoma. Seu sistema é semi-indireto, justamente por mesclar características dos sistemas direto e indireto. Ele funciona com base em uma tabela previamente organizada, que divide o alfabeto em faixas, cada uma associada a um número. Por isso, depende de planejamento prévio equilibrado das divisões. Ponto de prova: a banca pode tentar dizer que ele é método básico ou método indireto. Isso está errado. Ele é semi-indireto e não se enquadra como básico nem como padronizado. 11. Quadro mental final para fixação. Para a FGV, vale decorar o núcleo duro. Alfabético, básico, direto, nome. Geográfico, básico, direto, local. Numérico simples, básico, indireto, número da pasta ou correspondente. Numérico cronológico, básico, indireto, número do documento e data. Dígito terminal, básico, indireto, número lido da direita para a esquerda. Ideográfico alfabético, básico, direto, assunto. Ideográfico numérico, básico, indireto, assunto com código numérico. Variadex, padronizado, direto, nome e cor pela segunda letra. Soldex, padronizado, indireto, fonética. Alfanumérico, nenhuma das duas classes, semi-indireto, letras e números. 12. Como a FGV costuma cobrar em tribunais de contas. Em concursos de tribunais de contas, a FGV tende a explorar a arquivologia com viés de compreensão conceitual, exigindo que o candidato saiba por que um método é direto ou indireto, sequência lógica de procedimentos, especialmente nas etapas de organização e nas operações de arquivamento, comparação entre métodos, sobretudo alfabético, geográfico, numéricos e ideográficos. Pegadinhas de exceção como nomes espanhóis, nomes orientais, capital no método geográfico, dígito terminal e decimal versus duplex, e aplicação administrativa, como escolha do método mais adequado para correspondência, arquivos correntes, mapas, plantas, assuntos variados e grandes massas documentais. A banca gosta menos de mera decoreba isolada e mais de afirmações que misturam conceitos verdadeiros com um detalhe falso. Por isso, o ideal é estudar sempre perguntando: qual é o elemento principal do método, qual é o sistema, há ou não necessidade de índice, qual é a principal exceção e qual é a pegadinha mais provável. 13. Fechamento estratégico para acertar prova. Se você dominar bem os seguintes pontos, já cobre a maior parte das questões de arquivologia da FGV nessa parte do conteúdo. A ordem de levantamento, análise, planejamento e implantação. A ordem de inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda.
A diferença entre horizontal e vertical, a distinção entre direto, indireto e semi-indireto, as principais regras do método alfabético, a lógica do método geográfico, sobretudo a prioridade da capital, a certeza de que todos os métodos numéricos são indiretos, a diferença entre ideográfico alfabético e ideográfico numérico, a oposição entre duplex e decimal, e a ideia de que variadex é o padronizado mais importante.